Olá, ao vivo aqui. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje a gente vai falar de um tema bem gostoso, que é a coragem de ser você, né? Vamos fixar aqui o comentário e vou chamar minha amiga, né? Tá chegando por aí. Ela que acabou de entrar, Ana. Vamos chamar a Ana aqui. Cadê a Ana? Boa noite para todos que estão chegando aqui. Vão chegando, vão se ajeitando. Bora, meu povo! Não é, menina? Boa Tudo noite. bem com vocês? Boa noite, Li, tudo bem? Boa noite. Bem. Tô aqui num olhinho essencial. Ai, que bom. Qual que você tá aí? Menina, eu comprei um maravilhoso, que é de foco. Ele é de manjericão, alecrim e limão. Eu amei. Agora minha vida Nossa. é cheirar esse bicho. Meu bem, alecrim, limão e... Alecrim, limão e manjericão. Nossa, expansão total, né? É ótimo. E aí, meu povo, como vocês estão? Boa noite, que saudade. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz, né? Apesar de eu ter feito live terça-feira e tô voltando às rotinas aqui de lives semanais, mas aqui nós duas, né? Que saudade que eu tava. Desde que eu fui viajar, a gente deu uma pausa. E agora cá estamos novamente. Veio as festas, veio tudo e a gente fica meio conturbado com tudo, né? Mas aqui estamos novamente, né? Para essa nova etapa. Verdade. Não é verdade? Prontas, disponíveis, abertas para esse novo, né, Dá? Porque assim, você viu quantas perguntinhas aqui? Hoje a gente está com essa grande oportunidade de falar com vocês sobre a coragem, né? Que para a gente está sendo também um grande passo em direção à coragem, né? Exatamente. A gente se falou, né, a respeito do que a gente ia trazer, e uma questão que me fez assim, pensar muito é exatamente isso, né? A gente acha que ter coragem é não sentir medo. Verdade. Ai, para mim ser corajosa, eu tenho que ter coragem para algo, para, né, alguém, eu não posso sentir medo. É uma grande mentira, né, Ana? Verdade, né? Gente, como a gente fica gosta. Muito. Gente, eu preciso falar aqui, boa noite para Sil, minha rainha linda, maravilhosa. Saudade de você. Vai estar com a gente no retiro, a Ana também. A Eve. Gente, as meninas do retiro, todo mundo aqui com a gente. Que tudo! Que delícia, todo mundo se preparando. Estão ansiosas? Eu estou mega ansiosa. Floral assim, direto, tá? De gotinha, assim, ó. De noite, noite de floral. Segurada na ansiedade. É o tempo inteiro, gente. Floral tem que estar aí, atuando o tempo inteiro com a gente. Respiração, né? Gente, o óleo essencial, para mim, é essencial de fato. Eu não fico sem ele. Até mesmo porque a gente precisa de ter, assim, né, alguns escapes, assim, algumas válvulas, algumas coisas que a gente percebe que faz efeito para que a gente possa, né, assim como o floral, se desenvolver, trabalhar várias questões que a gente não tem até consciência, né? Está tão lá dentro da gente que o floral ajuda a gente a trabalhar todas essas questões que estão imersas lá, né? Bem lá no profundo. E os óleos essenciais também, né? Ajudam todo esse processo de cura.
Por exemplo, eu no meu caso, eu e o Edgar aqui, nós fomos testados com positivo de Covid. E assim, a gente já está no fim da quarentena, nós não tivemos sintomas, assim, passamos super bem, Graças a Deus. estamos super bem, mas assim, óleo essencial, eu percebi que o óleo essencial Te ajuda. Todo efeito, fez né? uma grande diferença. Diferença. Mas Fez. são as ferramentas, né, Ana? É assim, a Então, gente sabe que a psicoterapia ela existe, ela é funcional, ela tem resultado, mas as ferramentas uhum, estão disponíveis para nos auxiliar, né? Para nos ajudar nesse sim, movimento de mudança, de transformação, de cura, né? É um processo que está aí disponível. O óleo essencial, a massagem terapêutica, o floral, nossa, tantas técnicas, né? Theta Healing, barra de axis, são ferramentas fantásticas para auxiliar o psicoterapeuta ali no momento de atuar com o seu paciente. E cada um se identifica com uma técnica, né? é Tem verdade. pessoas que, como você, se identifica muito com o óleo de se adaptar, de Começou a adaptação. travar? Será que é o meu? Será que é o da Bárbara? Tá travando? Será que é o meu? O meu tá ok aqui, tá O meu aqui tranquilo. tá ok também, porque se for o caso, eu vou lá e abro, como é que chama? A porta. A porta. Se Abre começar a a porta, eu travar, tava olhando gente, aqui, abre o quê, gente? se Eu começar a abro travar, infinitas gente. possibilidades para essa internet funcionar maravilhosamente bem. É Ó, isso que eu abro. a Ana está pedindo aqui para em outro momento a gente vir falar sobre o óleo essencial, porque ela conhece só o Claro. floral. É maravilhoso, a gente vem. E a Sil está falando aqui que o meu áudio está baixo. Tá baixo para mais alguém? Tá, eu tô achando que tá baixo também. Até Tá aumentei aqui baixo? o meu. Ué, que será? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vou colocar o carregador longe, porque ele dá interferência, né? Vê aí se melhorou. Vamos ver Não, se não melhorou? tá baixo, mas não tá tão baixo a ponto de não te ouvir. Não é isso. Você tá me ouvindo? Tô, Não tô te sei. ouvindo. Não sei o que poderia ser. Vamos lá, a gente vai experimentando aí. Mas vamos dar início à nossa prosa, amiga? Vamos começar? Bora. Bora falar sobre a coragem? Bora, eu tô aqui levantando Bom, eu aquelas vou. perguntinhas todas que Tá, surgiram pra gente lá na minha caixinha de perguntas, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar aqui, né? tá. Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui com a gente para ir aí no aviãozinho, chamar as pessoas que conhecem, que acham que precisa ouvir o que a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é a coragem de ser quem somos, né? É a coragem de ser quem nós somos, como que a gente chega, né, nesse caminho, o que nos leva até esse caminho. Então, convide aí os amigos, distribua um aviãozinho aí para os conhecidos, para as pessoas que vocês, né, gostam. E aí, a hora que a gente estiver no meio dessa prosa, a gente vai falar também um pouquinho sobre o retiro. Tem uma pessoa perguntando, fala sobre o retiro. A gente vai falar também, uma coisa vai trazendo a outra, né? Enfim. E, e é isso. Então, bora lá falar sobre a coragem. Bora falar sobre a coragem. Gente, eu tô aqui pegando Hum, as perguntinhas que as pessoas responderam lá na minha caixinha de pergunta, né? ok. E foram, assim, fantásticas, né? Encarar o novo, sair do mesmo e deixar o novo vir. Gente, como é difícil, né? Esse Exatamente. movimento de sair de onde nós estamos e tomar ação, né? Porque assim, primeiro a gente pensa, né? Penso que existe uma possibilidade, algo novo para que pode surgir para minha vida que eu quero. Mas Sim. assim, eu acho que o ponto principal da gente começar a desenrolar esse novelo até a gente chegar nessa falta de coragem, eu penso, tá? Não sei se você concorda comigo, Dai, e vocês também se manifestem. Veja o quanto faz sentido para vocês. Eu penso que a gente precisa ter clareza do que a gente quer em primeiro lugar, né?
Se eu sim. estou buscando uma mudança, eu preciso ter clareza dessa mudança. Então, assim, eu quero mudar de emprego. Ok, mas você quer mudar de emprego porque você quer continuar fazendo a mesma coisa? Você quer continuar no mesmo segmento? Ou você quer ir para um novo ramo? O que a tua alma pede? Eu acho que o ponto principal é esse. Entender o que a sua alma pede. Mas quando nós estamos distantes de nós mesmas, nós não conseguimos entender o que a nossa alma quer, porque nós não reconhecemos isso na gente. Então, o passo é o processo do autoconhecimento, reconhecer o que a sua alma pede. Ah, Ana, mas como eu faço isso? Uma das ferramentas que eu utilizo e para mim funciona muito é a meditação. Silenciar, me conectar com o meu corpo, sentir o meu corpo, perceber o meu corpo, reconhecer o meu corpo, reconhecer o que o meu corpo está pedindo. E aí eu vou reconhecendo as coisas que eu olho, tudo que eu olho eu gosto. O que eu gosto, o que me faz sentido, o que faz os meus olhos brilhar, o que faz o meu coração bater mais forte, o meu corpo tremer e me dá aquele entusiasmo de ir. Sim. E aí a gente já começou a desenhar o caminho de uma construção desse olhar interno, de reconhecimento de você mesmo, reconhecimento do que a sua alma está pedindo. E aí, em contrapartida, vem junto o lado espiritual, que também é um dos nossos corpos, que faz parte de todo esse processo. Nós Sim. somos seres espirituais, nós somos energia, né? Então, o que vem dentro dessa espiritualidade que existe aqui dentro, que isso não tem nada a ver com religião, né? Absolutamente nada a ver com religião, mas o que existe aqui dentro de mim, que a minha alma pede, que a minha espiritualidade me pede, né? Qual é o meu propósito de vida? Não eu penso que o propósito da gente, a gente já está vivendo, né? Sim. O propósito principal é a vida. Mas o que eu quero fazer dessa vida? O que eu faço dessa vida a partir do momento que eu entendo que nós somos muito mais leais ao nosso sistema familiar do que livres para decidir. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar com clareza o nosso caminho, o nosso propósito, o pedido da nossa alma, porque nós estamos presos a uma dor do nosso sistema. Sim. Muitas vezes é isso. Então é importante a gente buscar essas ferramentas de autoajuda, né, de autoconhecimento, para que nós consigamos entender o que de fato está me prendendo, o que de fato me impede de seguir, olhar e dar o passo em direção ao mais, né? Exatamente. Então, estão acompanhando o raciocínio, gente? Porque parece que eu liguei aqui na tomada. Não, e assim, a gente até pede que vocês participem, porque é importante, assim como vocês deixaram várias perguntas nas caixinhas, participem aqui ao vivo, não tenham nenhum constrangimento. A gente gosta muito e nos ajuda muito quando há a participação de vocês. O que eu acho legal a gente lembrar também, você falou uma coisa bem legal, assim, Ana, que é ir em busca, né, de quem nós somos, nos conhecer, através do autoconhecimento, buscar quem nós somos, lembrando que nós somos construídos em cima de falas, de atitudes, de movimento do outro. A gente, dificilmente, nós conseguimos nos avaliar sem um processo terapêutico. Geralmente, a gente fica supondo que aquilo que o outro acha de mim é, de fato, aquilo que eu sou. E nem sempre é verdade isso, né? Façam essa experiência. Cheguem numa pessoa muito próxima de vocês, mas tem que ser próxima mesmo. Uma pessoa bem legal, centrada. Não aquele colega que vai te pôr para baixo. Uma pessoa bacana. E pergunte para ela, quem eu sou? Não quem eu sou para você, quem eu sou. E deixa ela falar. Você vai se surpreender com as coisas. Você vai falar, não sou essa pessoa. Não sou. Você vai olhar, não sou. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ouvir o todo e não nos ouvir. E não, de fato, olhar para quem nós somos. Aí as pessoas vão começar a falar, olha, você tem essa característica, você é assim, você é daquele jeito, você é daquele jeito. E você vai falar, caramba, eu não sou assim.
Porque você já construiu na sua mente aquilo que as pessoas acham e dizem sobre você, ou que você supõe que elas acham, né? Porque a gente vive esse movimento de troca, né, Ana? Então, assim, para chegar aonde a gente vai chegar logo mais aqui, naquela questão da coragem, a gente precisa saber quem a gente é, né? A gente tem que saber quem a gente é, a gente tem que entender quem somos, né? E isso se dá através do exercício do autoconhecimento, seja ele através de qual caminho for. Se não for assim, não é. Olha, tá falando que meu som tá baixo, acho que eu vou tirar o fone. Tira. Vamos ver. Melhorou, parece. Melhorou, pessoal? Tá melhor? Será que é meu fone? Só que aí acho que tá dando eco pro meu, quando eu falo, não dá? Não, aqui não. Não? Pessoal, comente aí, Não? melhorou o meu som? Tá melhor? Estranho, né? Eu acho que pra mim tá aqui, tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. As pessoas não estão comentando, pessoal, tá ouvindo? Melhorou o som? O som Tá ficou melhor? ótimo. Tá bom. Seguindo. Então tá bom, bora Se lá. ficar ruim, a gente se ajusta de novo. Isso. Vamos nos avisando aí, porque a gente não consegue saber. Tá? Então, e aí, definir quem nós somos é o primeiro passo para entendermos se temos coragem e como lidamos com a coragem. E temos que sempre lembrar que ter coragem não é ausência do medo. O medo faz parte do nosso processo. O medo faz parte, desde que o medo não nos paralise, não nos impeça de fazer algo, ou de vivenciar algo, a coragem, o medo faz parte, ele vai estar com a gente. A gente tem que olhar para ele e dizer para ele, tá tudo bem, vamos junto. Isso é um ato de coragem, né? Começando a falar da coragem, tem muitas coisas para falar, mas esse é o primeiro ato da coragem. É reconhecer o medo e dizer para ele, colega, você está aqui, está tudo bem, nós vamos junto nessa, nós vamos caminhar aqui através desse caminho e vamos ver o que vai acontecer. Mas vivenciar a experiência, não simplesmente, né, se paralisar, né? Eu acho que funciona muito quando a gente começa a perguntar, identificou que está com medo. Então, assim, vamos lá, uma daquelas perguntas que vieram, né? Tenho medo, me falta coragem de ter sucesso, tenho medo das coisas darem certo. Nossa, sério isso, hein? Muito sério. Muito sério isso. E sabe que eu já ouvi isso várias vezes, de várias pessoas? Muito Eu sério. tenho medo porque não se sente. Aí a pergunta é: você gostaria de ter coragem de ter sucesso? Sim, eu gostaria. Mas eu tenho medo. É natural, a pessoa fala isso imediatamente, Sim. mas eu tenho medo. E esse medo é de quê exatamente? É de fato de ter sucesso ou de outra coisa que esteja por trás do sucesso? Onde você viu que o sucesso exige demais de você? É esse o medo? Que você não vai dar conta do que o sucesso exige? Medo de quê exatamente? De viu que alguém teve sucesso e acabou tendo que se afastar da família para ter sucesso profissional, por exemplo, né? Você vê a vida dos artistas, por exemplo. Gente, eu ia comentar agora, você viu lá aquela situação do Felipe Neto? Felipe Neto, eu não acompanho ele, o Whindersson. Não. Esses caras que são aí, estão na internet, fazem o maior sucesso. Eu li essa semana, assim, as pessoas estavam indignadas, porque os dois sofrem de depressão profunda. E um deles veio a público falar sobre isso. E esse, por ser um cara de sucesso, por ser um cara que tem grana, nem vamos colocar a questão financeira, vamos colocar o sucesso.
ele é uma pessoa de sucesso. Ele não pode adoecer, ele não pode estar num momento de vulnerabilidade por conta de ser o cara da mídia, o cara de sucesso, o cara, né? As pessoas têm uma ilusão de que ter sucesso tem um peso muito grande, ou de que você vai tirar todo o peso da sua vida e não vai sobrar nada, ou assim, as pessoas têm um olhar para o sucesso e para o que é próspero tão depressivo, tão para baixo, né? Tão, elas olham como se, nossa, não posso, né? Não posso. Qual que é o medo? A gente sabe que tem um medo aí envolvendo toda a questão sistêmica dela, está relacionada com questões aí, mas de maneira geral, de maneira ampla, falando, né, com um todo. É impressionante como ser, nesse país, eu sempre falo isso, nesse país, ser rico, ter sucesso é um pecado. Primeiro porque você é massacrado, depois porque as pessoas exigem que se você está nesse papel de próspero, de bem-sucedido, você não pode adoecer. Se um cara desse Na fala que não verdade, tem é como se coragem... você não pudesse ser um ser humano normal, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu acho que é muito importante é a gente entender qual é de verdade o medo, né? O medo não é de não ter, de ter sucesso, mas o que é esse medo por detrás do sucesso? Qual é a crença limitante que você carrega? Qual a história que você já viu e que te impressionou, que te traumatizou, que te deixou com essa sensação de que você não pode ter, que você não deve ir para o sucesso? O que é que tem por detrás disso, né? Então, assim, da mesma forma que a outra pessoa colocou, eu gostaria de ter coragem de engravidar. Qual é o trauma? Qual é o medo? De onde vem? O que você viu? O que você passou dentro do que você tem de consciência? Porque você só vai entender o que você não tem consciência quando você entra para dentro de um processo terapêutico, de um processo de autoconhecimento, como a gente falou lá no começo. Aí sim você vai conseguir acessar de forma mais profunda e entender esse movimento que você tem consciência, esse trauma, esse medo, essa sensação que você tem que te impede de ter a coragem de ir engravidar ou de qualquer outra coisa, está ligada ao quê? A coisas que você ouviu quando era criança, o que é? Então é importante se perguntar o que tem por detrás desse medo, ser honesto consigo mesmo, perguntar e deixar o seu corpo responder, deixar essa resposta vir e não deixar com que a sua cabeça crie essa resposta. Sim, né? Sabe o que é interessante também? Existem pessoas que não têm coragem, mas são pessoas extremamente produtivas. Ela não tem coragem de mudar a vida dela, de virar a chave e pular para a próxima etapa. Mas é uma pessoa que se coloca na vida que você olha e fala assim, nossa, que pessoa corajosa, disposta. Ela faz. Ela está sempre produzindo algo. Ela está sempre criando um movimento e ela vai, ela resolve, ela faz lá tudo que tem que fazer, mas por detrás deste movimento existem pessoas, né? Eu atendi algumas pessoas assim, existem pessoas que estão num sofrimento profundo, porque precisa virar a chave para uma situação da vida dela, para um movimento de vida, para que ela fique bem, para que ela fique em paz. E ela não consegue, ela fica repetindo esse padrão o tempo todo. Quem olha de fora fala, nossa, ela é tão corajosa, né? Desafiadora, está sempre se movimentando, fazendo as coisas. E, na verdade, ela sofre de uma falta de coragem assim tremenda, porque ela precisa, às vezes, tomar atitudes que possam levar ela para uma nova etapa e ela não consegue, ela não sai do lugar. Tá presa, Mas o que é isso, né? O que isso declara? Que ela está sendo corajosa para o que é superficial, porque é externo, né? Para as ações externas, né? Então, eu trabalho muito bem, eu encaro, eu lidero homens no meu trabalho, eu encaro um monte de coisa, mas quando se trata de olhar para dentro de si, de reconhecer a sua vulnerabilidade, de reconhecer as suas fragilidades, de reconhecer o que te impede de seguir você para os seus sonhos, de reconhecer
com clareza o desejo da sua alma, aí a pessoa não tem coragem. Por quê? Porque não foi, talvez, ensinado para ela que ela podia fazer isso. Mas sim que ela tinha que ser forte, né, e corajosa para encarar a vida. Exatamente. E aí, Eu vivi muito isso, Ana. Sou uma pessoa, quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa produtiva e sou uma pessoa expansiva e que enfrento qualquer situação em qualquer lugar. E eu me vi, em um período da minha vida, muito, muito vulnerável. Eu comecei a entrar em contato com a minha vulnerabilidade e eu sofri demais. Porque eu falava, não, como que eu posso estar chorando? Como que eu posso estar sentindo isso? Eu sou uma pessoa tão corajosa. Eu não conseguia entender que a coragem tinha um outro parâmetro. A coragem ela estava exigindo de mim mudanças. E essas mudanças vieram. Mudanças mesmo, internas, compromisso comigo, transformação. E eu falava, não, eu sou corajosa, eu peito tudo no peito. Aqui tem o peito de aço, faço, aconteço. Mulher Maravilha. Nossa, Mulher Maravilha, super poderosa. E aí precisei viver o extremo disso, né? Para entender que a coragem que eu precisava, ela não era uma coragem externa, era uma coragem interna. Eu tinha coragem, força, eu tinha vitalidade. Então eu fazia. Mas e a coragem interna, que é a coragem de olhar para mim, para o que precisava ser mudado? Essa foi difícil. Mas eu fui. Falei, não, eu vou por esse caminho e vou viver essa coragem aí. Vou pegar essa coragem e vou colocar aqui, vou ver o que acontece. Com medo? Com medaço do caramba, assim. Muito medo, Ana. Falei, agora, meu Deus, o que eu faço? Mas fiquei firme no meu propósito. E passei. Passei para outra fase, experimentei vivenciar essa coragem de transformar aquilo que eu sou. Né? De acrescentar, né? Tudo que eu precisava na minha vida, tudo que tinha que ser, que tinha que vir para mim. E tô aí. Isso me deu uma força, mas uma força, porque eu já tinha coragem, que era a coragem externa, que era a coragem de fazer, a vitalidade, que é o que a gente, né, precisa fazer, tem que fazer, vamos fazer, e tá, vamos lá, né? Agora, quando você vai falar das suas dores, quando você vai olhar para as suas dores, essa coragem, ela desaparece. Ou quando você tem que mudar o rumo da sua vida, fazer escolhas que te levam para um outro lugar, essa coragem, ela se dissipa. Você fala, cadê ela? Aonde ela está? É preciso agarrar ela na mão, assim, né? Puxar ela nas rédeas, às vezes dizer, não, vem aqui, amiguinha, fica comigo que eu preciso de você. Nós vamos juntos aqui nessa caminhada. Vai doer, vai sangrar, porque sangra, mudança dói, não é, mudança não é, não tem que doer sempre, mas dói. Quando você admitir para você suas fraquezas, suas vulnerabilidades, o movimento que você tem, o quanto você faz mal para você, né? O que você tem que mudar, isso dói muito. Mas quando você consegue passar por esse caminho, se a coragem vem com você junto, e ela vem, porque sozinho você não vai, nossa, aí você dói, porque ganha o mundo. É um processo de desconstrução, né, Isso, exatamente. Então, assim, eu estou acostumada, eu me construí dessa forma, eu visto um personagem que eu acho que sou eu. Isso. E aí, quando você começa a olhar para dentro de você, quando você começa a entrar nesse processo, você fala assim, poxa, como é que eu... Como assim? Exatamente. Né? Como eu gosto de outras coisas? Como eu escolho outras coisas? Você pode começa ser. a não se identificar. Aí você fala, nossa, mas cadê minha identidade? Isso aqui não sou eu, e é você. Né? Porque tá por baixo, né? É você. Mas você sofre pelos vazios que você vai encontrar, que você vai ter que construir algo ali no lugar daquilo que você está desconstruindo. Né? Você vai ter que construir algo. Você vai ter que olhar para esse vazio, olhar para tudo isso que te causou dor, né? E você ainda vai ter que olhar e dizer assim, muito obrigada. Você me trouxe até aqui. Exatamente. Se eu pudesse olhar para mim. Então, assim, os sintomas, eles vão trazer... Os sintomas, eles são muito, muito nosso amigo. Né? Ele vem trazer para a gente o que precisa ser ressignificado. Então, a gente precisa olhar e agradecer os sintomas.
Sim, O quanto eles exatamente. são importantes para que nós possamos olhar justamente para essa pessoa que a gente está desconstruindo, para toda essa desconstrução e reconhecer esse novo ser, né? Quem é de verdade que está surgindo, que está vindo aqui de dentro para poder tomar a posse desse universo que é a sua vida, né? E brilhar. Não tem coisa mais maravilhosa do que você tomar a sua vida na sua mão, reconhecendo quem é você. E Exatamente. é um trabalho que a gente vai viver, gente, e isso é para o resto da vida. Não é essa Não vida. dá para desver e também não tem dia de começar e dia de parar. A gente vai seguir, é um processo de evolução, é um processo de autoconhecimento, é um processo de reconhecimento da sua alma, e isso vai até o dia da nossa morte, e quiçá depois da morte, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, as pessoas elas insistem muito no que é imediato, né? As pessoas sofrem desse mal, assim, não faço terapia porque eu não tenho paciência. É muito chato, demora muito, é muito tempo. Mas é de você que você está falando. É de você que você está falando. Eu prefiro não estar no processo, mas eu fico todos os dias lidando com conflitos. Porque quando eu não sei quem eu sou, a vida fica o tempo todo tentando me mostrar isso. Então eu encontro pessoas, situações, envolvimentos, como se fossem testes em que você tivesse que passar para que você possa olhar para você. E você não vai, você não trilha esse caminho. Né? E aí você começa a sofrer ainda mais. É muito mais simples estar no movimento em que você vai em direção a você do que numa mão oposta, né? Então, o Juan, ele escreveu aqui, ó, também tomar cuidado com a eterna insatisfação. O porquê que a gente vive nessa eterna insatisfação? Essa insatisfação é porque nós estamos o tempo inteiro fazendo pelo outro. Sim. E é por isso que essa desconstrução é muito difícil também, porque você vai precisar a dizer não para o outro, você vai precisar a vir para o seu lugar e assumir a autorresponsabilidade das suas escolhas, do porquê eu quero, o que eu quero. E o que que a gente faz quando nós estamos nesse outro personagem? No primeiro personagem que foi criado desde que a gente foi, né, nasceu e foi construindo isso tudo. É que nós temos que ser bonzinhos, boazinhas, que nós temos a síndrome da boazinha, a síndrome Exatamente. de satisfação, né? Então a gente tem que satisfazer sempre o outro, a gente tem que agradar sempre o outro, a gente tem que estar disponível sempre para ajudar o outro. E aí a gente começa a ajudar o outro de uma maneira que a gente não está ajudando. De que maneira que a gente pode ajudar, né? Ficando no seu lugar, deixando com que o outro viva o que ele precisa viver. Esperar com que o outro peça a sua ajuda, mas saber que a sua ajuda, a sua palavra, o seu sim ou o seu não pode interferir no seu processo, né? Você tem que ajudar o outro a partir do momento que não interfira no seu processo de desenvolvimento, né? E aí também é descobrir de que maneira que eu posso fazer isso, né? De que maneira que eu posso colaborar com o processo do outro sem interferir em mim. Tendo clareza do que você está vivendo, do que você quer, aonde você quer chegar, qual é o seu desafio aí com você, não é com o outro. Mas a gente transfere tudo para o outro. Enquanto a gente está transferindo tudo para o outro, a gente não adultece, porque a gente não assume a autorresponsabilidade da nossa vida. E aí fica cada vez mais difícil da gente se sentir satisfeito na vida, completo, inteiro, preenchido, né? Então, essa insatisfação, ela continua. Exatamente. E dentro dessa insatisfação, você vai estar cada vez mais longe da sua coragem. Da sua coragem, Assim né? como o outro também não pode interferir em mim. Exatamente, Juan. Só ler uns comentários aqui que o pessoal colocou e a gente foi falando e passou, né? O Salão Charlie Hair, ele falou que tá dando tudo tão certo que ele tá até com medo. Não tenha medo.
Não tenha medo. Agradeça. Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Isso. Pergunte para o universo como ainda pode melhorar, né? Olha, essa frase é frase de Axis, de barra de Axis, gente. Acordem, façam isso como um mantra todos os dias. Todos os dias, ao abrir os olhos, você pergunta, universo, quais as surpresas maravilhosas que você tem para mim hoje? Eu me abro para receber. Gente, se abra e receba, sabe? E não tenha medo do sucesso, não tenha medo de que esteja tudo tão bom. Não! Agradeça, receba e se abra para mais. E faça a sua parte para continuar recebendo mais. Porque não é só parte do universo, é a sua parte. O que você fez para estar recebendo tudo isso, né? Então, continua. A Kelly escreveu aqui, ó. Tenho medo de novos desafios. Medo do desconhecido, talvez. O que você acha disso? O que você acha, Ana? Tenho medo dos novos desafios. Medo do desconhecido, talvez. Eu vou deixar você responder, porque eu conheço tão bem, ela vai achar, né, que eu tô... Deixa você responder. Tá. Eu vou te responder da seguinte maneira, que é uma coisa que eu trago dentro do processo de constelação familiar, e eu explico isso para todas as pessoas, né, quando eu vou fazer constelação. Bert Hellinger diz que constelação familiar é você entrar dentro de uma caverna de olhos fechados, uma caverna muito escura, de olhos fechados, e você vai tateando. A gente nunca sabe o que tem. Então, gente, a partir do momento que nós estamos vivendo, que nós estamos vivos, tudo na vida é impermanente. Todos os dias que você abre os seus olhos, tem algo novo que vai surgir. Exatamente. Se nós estivermos atentos, nós somos surpreendidos com milagres diariamente. E nós não conhecemos esses milagres. Nós não reconhecemos esses milagres. Então, assim, o medo do desafio, ele vem para todo mundo. O medo do novo, ele vem para todo mundo. O que é necessário é que você simplesmente respire fundo. Imagina seu pai e sua mãe atrás de você e diga, eu vou. Porque todos os dias, quando a gente acorda, é isso. A gente vai. Estar vivendo. Você já está num desafio. Você está no desafio já. Você já está num processo de algo que você não conhece. Exatamente. Então, se abra para isso, se permita isso. Ah, mas pode dar errado. O que é certo? E o que é errado? Exatamente. E é o que a gente acabou de dizer. A frustração vem quando a gente não tem clareza do que a gente quer. E aí sim você se agarra e se apega a esse medo. Né? Então, tenha clareza do que você quer, que você vai sempre saber o passo que vai dar. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer uma constelação, quando eu vou fazer um atendimento, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que precisa ser feito para aquela pessoa, porque é a vida dela, são as questões dela. Eu e a Damares, a gente estudou um monte de coisa, mas eu posso falar que eu não tenho receio de sentar aqui na frente e falar um monte de coisa para vocês? Sim, é natural, todo mundo sente. Com certeza. Mas a gente vai lá, a gente se ancora dentro do que a gente aprendeu, dentro do que a gente já se disponibilizou a viver, né? Nos abrimos para viver algo e temos aqui conteúdo para falar para vocês dentro da nossa experiência. Então, assim, se o seu objetivo um dia na vida é ajudar alguém a, sei lá, a dar um conselho, por exemplo, dar um conselho para alguém, você precisa se permitir viver. Porque senão, quem é você para dar um conselho se você não se permitiu viver a experiência? Exatamente, é isso mesmo. Então, o meu convite para todos que tenham essa questão é desapegue do medo. Olha para o medo, reconheça ele e diga, sim, você faz parte e você segue junto comigo.
Exatamente. Isso é um movimento sistêmico, gente, fantástico, que vocês não têm ideia do que isso movimenta na vida das pessoas, nas nossas Exatamente. vidas, na minha vida. Olha para o medo e diga sim, eu vejo você, eu reconheço você, mas eu dou um passo em direção à minha coragem, à minha força. Eu vou para o novo. Você faz parte, mas eu vou para o novo. Você não me paralisa mais, porque agora você tem um lugar no meu coração. Gente, inclusão é tudo, tudo, absolutamente tudo. Quando Inclua, você, eu acho que inclusive, o medo. quando você olha para, quando você vive a inclusão, você olha para você. Não importa quem você está excluindo, mas quando você acha, quando você olha, você vivencia a inclusão, seja de uma situação, de uma pessoa, você está fazendo parte daquilo. É como se fosse uma colcha. Eu sempre vejo assim, uma colcha de retalho, faltava um pedaço. Quando você vive essa inclusão, você coloca assim, esse pedaço, você junta esse pedaço ali, você costura, fala, eu faço parte disso, né? Eu acho tão fantástico assim. Bom, eu sou apaixonada pela constelação, apesar de não conhecer muito, eu amo e posso até estar falando besteira, mas é assim que eu vejo, Ana. Eu falo, quando você vive a inclusão, que foi comigo assim, quando eu incluí pessoas que eu precisava incluir, e histórias, e perceber e olhar, eu me coloquei dentro disso, eu me incluí também. E eu fiquei mais forte, eu fiquei mais corajosa, eu fiquei mais inteira. Acho que essa é a palavra. Exatamente. É muito, muito legal, muito legal. E falando da coragem, eu ouvi esses dias a pessoa dizer assim, olha, ai, mas é tão difícil. Ai, é tão difícil ter coragem. Ai, não, você fala assim de um jeito que é tão fácil, né? Mas é tão difícil ter coragem, é tão difícil. O que ela está colocando aí já? Ela está colocando um monte de crença de que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai. Que é exatamente o que o Juan colocou aqui. Que não vai dar certo, que não vai funcionar. Gente, se nós não pudermos olhar com um pouquinho de entusiasmo para a nossa vida, ninguém vai fazer isso por nós. Exatamente. Se você não puder olhar por você com um pouquinho de coragem, ninguém vai fazer isso. E é interessante que quanto mais você fique responsável por você, menos você tem responsabilidade pela vida do outro, e menos você quer ter, você vai dizendo para o outro, ó, caminha. Se a gente for pensar nessa dinâmica, você está se ajudando e está ajudando o outro de uma forma que você não tem ideia. Então, assim, se olha com um pouquinho mais de carinho, se olha com um pouquinho mais de aconchego, de possibilidade, de dizer, ai, vou fazer isso por mim. Olha que coisa linda. Vou fazer por mim. Eu vou aqui, ó. Eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer a minha unha, eu vou no cabeleireiro, eu vou ler um livro, eu vou fazer algo por mim. Isso leva você para o seu interno. Isso leva. Quando você sai do todo e você vem para você é a possibilidade que você tem de estar se encontrando. E isso vai trazer coragem para a sua alma, que você começou falando lá no começo, né? Dessa força espiritual que a gente tem que ter e a gente tem que levar junto com a gente. A gente não pode ser só metade, né? A gente tem que carregar isso junto. E quando a gente se dá essa possibilidade de trazer o mínimo para a gente, falando, eu vou me dar isso aqui, ó, porque eu mereço. Já é um buraco, já é uma fresta de luz entrando. E se você começa a praticar isso todos os dias, nossa, você vai longe. Você vai longe. Tem fim? Não, não tem fim, porque nós somos uma descoberta todos os dias, né? Exatamente. Eu me surpreendo muito comigo, Ana, muito. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E tem os altos e baixos, né, Dá? Que a gente entra no processo, vem os altos e baixos, a vida te traz situações para te testar sim, para ver se você realmente está firme nesse propósito de autoconhecimento, de autodesenvolvimento espiritual, de conexão com você mesma, de conexão com tu, porque assim, não basta a gente estudar. Não basta a gente ler, não basta a gente ir fazer terapia, mas sair da sala do terapeuta ou da sessão e simplesmente esquecer tudo que foi dito ali.
né? Não praticar o que você está trabalhando, o que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo, o que você está ali reconhecendo ou conhecendo, não adianta nada. É necessário essa prática, se comprometer Exatamente. consigo mesmo. E quando você tem a coragem de ser você, você deixa de olhar para o outro, você deixa de acusar o outro como vítima dele. Você passa a assumir a responsabilidade da sua própria vida. Gente, tem um poder, mas tem um poder quando você consegue entender que você é o único responsável por tudo que acontece com você e que o outro não tem nada a ver com isso. Você fala, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, olha o que está acontecendo, o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu estou me levando. Gente, é fantástico quando você entende isso. E você deixa de dar importância para tanta coisa que não precisa, e deixa também o outro em paz, que coitado do outro, porque tudo é culpa do outro, né? Gente, é libertador demais. Bendito outro, né? Libertador demais. E isso tem a ver com a coragem que você tem de reconhecer quem você é. Porque a coragem de ser você é a coragem de olhar para dentro de você. De abrir o peitinho e falar, o que tem aqui dentro? Deixa eu olhar. Sem as máscaras, sem aquilo que foi colocado para mim, sem a inclusão de tudo que acham que eu sou, né? Eu vou olhar de verdade, Exatamente. de verdade. Eu vou olhar o meu lado bom, o meu ladinho, né? Mais ou menos, a minha luz e a minha escuridão, elas estão aqui, eu preciso olhar para ela. Gente, é fantástico quando você faz isso, é muito bom, muito bom. Você só ganha, você não perde nada nunca, né? Com certeza. É um ganhar, assim, é divino esse ganhar. É divino, porque é um reconhecimento que você traz de. Eu penso que, assim, que quando a gente entra nesse processo e a gente começa a reconhecer a nossa alma, a gente está reconhecendo o divino dentro da gente. Mesmo. Né? A gente está reconhecendo o que há de mais sagrado, que faz parte da gente. E quando você reconhece isso, você para de se punir. Porque a gente tem essa capacidade de se punir, mesmo você repetindo, mesmo você tendo o comportamento que você tem todos os dias, seja qual for, em que você está se autodestruindo, você se pune demais. E se pune de uma forma triste. E isso não te ajuda, não acrescenta em nada. Nada, absolutamente nada. Quando você reconhece esse divino em você, você se considera uma pessoa capaz de errar. Você fala, pô, escolhi um caminho não muito legal agora. Não foi legal, mas eu me lasquei. Né? Deu tudo errado. Mas da próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Você não se pune por conta de ter feito isso. Agora, quando você não sabe quem você é, nossa senhora, você se pune, chicoteia, se belisca, se morde. Aí vem o coleguinha e fala, nossa, mas você deu uma mancada linda, Mari. Você fez errado. Aí você, nossa, arranca os cabelos. Porque a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, né? Então... Aí você não entende por quê. Você envelhece, porque não consegue sorrir com naturalidade, porque não tem alegria, né? Porque aí fica sempre aquela coisa pesada, aquela coisa... Porque você não está se cuidando, porque você não está se amando, porque você não está, sabe, sendo verdadeira e honesta com você mesma, não está reconhecendo as suas qualidades, não está reconhecendo toda a abundância divina que existe dentro de você. Exatamente. E Né? isso não é cristalzinho jogado, é possível, é real, é de É real. verdade. Não é aquela coisa, ai, vocês estão falando uma coisa para mim que é surreal, isso aí vocês estão delirando. Vocês não estão muito bem. Não tem sentido o que vocês estão falando. Não tem total sentido, gente. É possível você estar neste momento de plenitude com você diante do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente está enfrentando caos, a escuridão está aí no planeta, gente. O negócio está feio, está pesado, sabe? As pessoas estão perdidas, elas não sabem para onde elas vão, o que elas fazem. Existe um conflito mundial acontecendo, né? Não é um conflito interno individual de cada um, é mundial. E você está no meio disso.
Eu consigo ser plena no meio de tudo isso? Consigo. É óbvio que Ai, eu eu vou tô. olhar, é óbvio Eu que tô eu com vou... Covid, eu tô super plena. Então, é óbvio que eu vou olhar para essa situação e vou me compadecer, vou ficar chateada, claro, mas eu não vou entrar nessa energia se eu não quiser. Então é possível. É possível, né, a São gente... escolhas que a gente faz também, né? Nem, por exemplo, pegou o teste positivo. O que que eu faço agora com isso? Eu vou entrar no medo, eu tenho a escolha de entrar no medo ou de entrar no processo de conversar com as minhas células, que é algo que eu já faço já há um bom tempo, né? Eu converso com o meu corpo, faço as minhas meditações de cura quântica, me trato de forma com a cura quântica. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para dentro de mim, reconhecer a saúde que eu tenho, o DNA perfeito que eu tenho, o DNA saudável que eu tenho, e vou alimentar isso dentro de mim, ou eu vou entrar no processo de desespero, de medo, né? Porque os sintomas, eles vêm, eles podem surgir. Eu Claro, tive sintomas levíssimos, por que será? Né? exatamente. Porque eu já me cuido, porque eu me trato, porque eu amo o meu corpo, porque eu amo as minhas células, porque eu amo quem eu sou, porque eu cuido de quem eu sou, ou porque simplesmente Deus quis ser muito bom comigo e falou, isso daí não vai ter sintomas, vai ter Vai ter. sintomas leves, vai ter cara dela, acho que é uma mocinha mais ou menos, já deixar ela com pouco sintoma. Não é? Então, assim, faça a sua parte, que você vai receber o outro lado, né? Você recebe, a gente recebe. E aí, por mais que de repente, não veio o sintoma mais forte, ou aconteceu qualquer outra coisa que seja, o que é que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? Isso mesmo. O que isso veio me ensinar? Porque é o que eu me perguntei, o que que o Covid veio me ensinar? Exatamente. O que as sensações que o meu corpo está trazendo estão querendo me dizer? Então, eu não fiz o movimento de excluir o Covid também, de excluir as sensações que eu estava sentindo, Sim. sintomas leve, fraco, bom, alto, não importa o que seja. Mas quais são as perguntas que eu faço de Então, ressignificação de tudo isso? pois é. Isso é um movimento de coragem também. Exatamente, de coragem, por quê? Porque você sabe quem você é. Você É, está nesse processo de autodesenvolvimento exatamente, pessoal. Você vem construindo a Ana Lígia, né? Você vem exatamente, desconstruindo tudo que foi colocado de uma maneira errônea para a sua alma, para o reconhecimento daquilo que você quer viver, e você está construindo exatamente, devagar essa pessoa, né? E é exatamente. exatamente isso que nós vamos fazer no na nossa imersão. A gente vai dar É verdade. início para que as pessoas que estiverem lá conosco tenham a possibilidade de olhar para a alma, de reconhecer quem elas são, de trazer para elas a oportunidade de um começo. É um começo. Vão ser 2 dias maravilhosos, num lugar maravilhoso, com uma energia maravilhosa, aonde você vai se desconectar do que está fora, vai ser você e você ali disponível, você com você mesmo, olhando para você, reconhecendo quem você é, olhando possibilidades de mudança, identificando a sua espiritualidade, porque nós todos temos, independente de religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de alma, de espírito, de força, né, energética que cada um de nós temos. Isso faz parte da espiritualidade. E ela está ali, vibrando. E a gente tem, muitas pessoas não reconhecem essa força em si. E elas vão ter oportunidade nessa imersão de 28, 29 e 30 de janeiro, que a gente vai estar disponibilizando, elas vão ter possibilidade de vivenciar isso, né? E o que eu queria dizer aqui, além disso, Ana? As pessoas, quando eu disse que não é fácil e que as pessoas falam, vocês moram no mundo de Oz, isso não existe? Existe. Só que você tem que dar o primeiro passo. Nada é assim. As coisas não acontecem assim. Eu faço terapia, eu vivo os processos terapêuticos, eu estudo há 25 anos. E eu não sei nada ainda. Estou aqui no meu processo. Eu estou me construindo. Então, assim, quando dói algo em mim, eu falo, não, eu prefiro o alívio do que a dor.
Eu preciso olhar para essa dor. Eu vou lá e busco ajuda e sano essa dor, sabe? Curo essa dor. Através do que vier para mim, das práticas que eu vivencio, da psicoterapia, enfim, eu vou lá e resolvo. Isso é um caminho. Esse é um passo, e a gente tem que se dar esse passo. Essas pessoas que estão indo para a imersão, elas estão se dando essa oportunidade. Eu estou indo... Maravilhosa. Eu estou indo me curar de algo que me incomoda, não importa o que seja. E não vamos ali discutir se está certo, errado, se é bom ou ruim. Incomoda ela. Ela vai olhar para aquilo, ela vai ter oportunidade de olhar para aquilo e fazer assim, eu estou liberta disso. Daqui para frente eu consigo caminhar jogando isso para trás, sabe? Vou jogando para trás e vou caminhar, vou seguir adiante para viver de uma maneira melhor, com a coragem que eu tenho que viver. Né? Porque viver não é fácil. Gente, estar nesse planeta, eu acho, tá? É uma opinião minha, muito pessoal. É muito difícil. É muito difícil por várias questões, daria outra live aqui pra gente falar, né? Das dificuldades que tem estar nesse planeta. Quando você tem a coragem de olhar para sua dor, pelo amor de Deus, você é a melhor pessoa desse mundo. É verdade. É a melhor pessoa desse mundo. É a pessoa que tem coragem de dizer, dói aqui, eu não consigo lidar com essa dor e eu vou fazer diferente. Eu preciso de ajuda. Eu vou lá buscar, sei lá o quê, e vou resolver essa questão porque tá machucando. E o pior ainda, quando não tá machucando só você, quando começa a machucar as pessoas que estão à sua volta. Você se machuca lá quem tá... Você nem tem essa intenção, mas é consequência. Então, assim, tenham uma coragem, né, Ana? Tenham essa coragem de olhar para vocês, porque se vocês conseguirem o seu caminho, a experiência de vocês, encontrarem vocês, tá ali no meio da estradinha, tá indo. E no meio do caminho você olhar e você falar, nossa, aquilo ali sou eu, olha, sou eu, aquela ali sou eu. Pegue na mão dessa pessoa que é você, caminhe junto, com força, com determinação. E é verdade, né, Dá? Porque, assim, eu acho que se abrir para essa coragem, se abrir, se permita se abrir para essa coragem. Sim. Eu fiz uma live na terça-feira falando justamente sobre essa questão do novo, né, do se abrir para o novo, as pessoas têm medo desse novo, né? E, coincidentemente, entrou uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde os meus 15 anos, e hoje ele tem uma vida completamente diferente. Hoje ele é palhaço. E ele deu depoimento, ele começou a contar a história dele, porque eu chamei ele para participar da live junto comigo. E foi um depoimento maravilhoso, porque, assim, ele vivia num movimento de arrogância, trabalhava em lugares bons, tinha bom salário, até que a vida tirou tudo dele. E aí ele foi... A oportunidade que teve, que era um novo, né? Que era um novo, completamente novo, cheio de preconceitos, que é ser palhaço, né? Então, tem a possibilidade de você ser palhaço. Olha o que ele falou, quando eu estava me maquiando, eu reconheci quem eu era. E aquele palhaço sempre existiu dentro dele. Estava ali, né? Estava ali. Mas ele teve o preconceito. Como eu vou ser palhaço, eu vou me maquiar para as pessoas não me reconhecerem. Que bom que eu vou estar maquiada, as pessoas não vão ver que sou eu que estou sendo palhaço. Exatamente. E aí, ele contando tudo isso, eu falei assim, gente, eu já conhecia a história dele, e assim, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não podia fazer outra coisa, ele nasceu para alegrar as pessoas. É dele isso, essa é a essência da alma dele. Então, gente, quando a gente não se disponibiliza, a vida traz possibilidades para que a gente... E muitas vezes da forma bem dolorosa. Né? Você vê, para ele ir olhar para a essência dele, ele precisou perder tudo, perder emprego, não ter dinheiro para pagar aluguel. E aí, o dinheiro que ele ia ganhar sendo palhaço naquele dia era exatamente a quantia que ele precisava. Então, assim, ele se abriu para um novo, para uma possibilidade diante de um desespero. E ali ele viu
que ele não adianta ter medo, não adianta ter preconceito, não adianta ter medo do novo, aquele anseio, toda aquela coisa que a gente cria na nossa cabeça, porque Exatamente. o que você tiver que fazer, a vida vai te trazer a oportunidade. Vai. E você vai ter boas recompensas se você se abre para isso. Exatamente. Então, o primeiro passo é se abra para o novo. Porque todos os dias, quando a gente abre os olhos, a gente nunca sabe o que vai ser. Todos os dias já é um grande desafio e já é um novo. Exatamente. Que a gente não está escrito, a gente não sabe, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai ser amanhã. Exatamente. Então, gente, se entrega. Sabe uma coisa que eu tenho feito muito nas minhas experiências, Ana, que tem dado um resultado incrível? Eu tenho descoberto assim tantas coisas que eu fazia, achava que estava bom e não estava bom. Tudo que eu faço agora eu pergunto se eu estou feliz. Tudo, até ir ao mercado. Tudo, assim, absolutamente tudo. Eu estou feliz com isso que eu estou fazendo agora? Estou. Então eu vou continuar. Não estou. Para. Tenho deixado muitas coisas pela metade, Ana. Por conta disso. Estou feliz? É a pergunta que eu me faço. Estou feliz com isso? Para não viver exatamente esse caminho, que é o caminho de ir na contramão contra o que eu preciso viver. E aí, lá na frente, a vida me dá um tombo, porque a vida dá. Não é Deus, não é nada. A vida, às vezes, a vida tira possibilidades e situações do seu caminho para que você olhe para questões que precisam ser vistas, né? Acho que a Ana caiu, gente. Ana caiu. Caiu, voltou? Não, você que travou. Estava travada. Eu continuei aqui. Eu que travei? Você que travou para mim. Então, travamos uma para outra, mas agora já voltamos, estamos destravadas. Então tá bom. Eu não sei se ouviram então o que eu disse. Mas... Não ouvi. Então, mas é importante a gente se perguntar todos os dias se a gente está feliz. Não é perguntar se é o que eu quero, se eu não quero. Não. Eu estou feliz com o que eu estou vivendo, seja o que for. Estou feliz? É bom para mim isso? É positivo? Traz resultados legais? É importante demais. Para que a gente não faça um caminho que nos faça voltar para trás. Porque a vida, ela dá umas rasteiras na gente, né? Ela dá umas complicadas, assim. Ela fecha os caminhos, né? Então, assim, é importante a gente perguntar. Eu tenho feito muito isso, tem dado um resultado incrível, tem deixado muita coisa para trás. Assim, olha aí, fica mais uma dica para vocês. Eu queria passar aqui um exercício para vocês, gente, deixar para a gente finalizar a live. E depois eu gostaria que vocês passassem para a gente um feedback do que vocês perceberam desse exercício, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem no papel 5 coisas. Quem quiser escrever mais, pode escrever mais. Siga seu coração, sinta e perceba, tá? Não se ingesse na orientação aqui dos limites. Se permita, né? Então, assim, você vai escrever num papel assim. Eu deveria... Você deveria o quê? O que você acha que você deveria fazer? Né? Para você conquistar algum objetivo, para você se sentir melhor, para você... Enfim, escreva. Eu deveria fazer yoga todos os dias. Eu deveria, sei lá, passar creme no corpo todos os dias. Eu deveria me alimentar melhor. Eu deveria, né? E depois de escrever tudo, você vai ler e vai se perguntar: eu deveria fazer yoga todos os dias. Por quê? E presta atenção nessa resposta desse porquê. Vocês estão tomando nota, gente? Isso é um exercício fantástico, maravilhoso. Então, por exemplo, fala uma coisa que você acha que você deveria. Eu vou fazer um exercício aqui com a Damares para vocês verem. Eu acho depois vocês fazem com vocês mesmos. Eu acho que eu deveria cuidar melhor da minha saúde. Por quê? Porque eu me sinto frágil.
Eu me sinto frágil. Como que você se sente ouvindo essa realidade, assim, essa verdade da sua resposta? Não entendi, desculpa, falei aqui. Como você se sente ouvindo essa realidade da sua resposta, ouvindo de você a sua resposta? Então, eu me fiz essa pergunta, porque nós falamos disso hoje, né? Me fiz essa pergunta agora à tarde. Eu acho, tá? Eu acho, né? A gente não tem todas as respostas, que está muito relacionado com as crenças que eu tenho sobre a saúde. Eu tenho crenças Legal. sobre saúde, que não são legais. Então, eu acho que por isso que eu me questiono, por isso que eu acho que eu deveria cuidar melhor da minha saúde. Então, vocês perceberam? Ela falou o que ela acha que ela deveria, perguntei o porquê e ela foi honesta com a resposta dela e essa resposta tem que fazer sentido só para ela, tá? Depois de fazer isso com todas essas frases que essas 5 ou mais que vocês escreveram, vocês vão escrever a mesma coisa, só de forma diferente. No lugar do eu deveria, vocês vão escrever a seguinte frase. Se eu quisesse, eu cuidaria mais da minha saúde. Repete. Se eu quisesse, eu cuidaria mais da minha saúde. Que foi o que me fez pensar. Fiquei aqui pensando. Entenderam? Entendeu? O dever, a gente não deve nada. Mas quando a gente tem ciência do que a gente quer... Exatamente. É uma escolha. É uma escolha, não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação, fica muito mais leve. Então, tragam esse exercício para vocês, façam esse exercício, sintam, e depois, por favor, mandem feedback, fala para mim, fala para Dá, como que vocês se sentiram com essa experiência, e que a gente vai ficar muito feliz em poder colaborar aqui com o processo de compreensão de vocês desse exercício, tá bom? Isso mesmo. E é isso, né, Dá, gente? Acho que só. Querem algo mais de nós? Ou podemos nos despedir na sexta-feira à noite? Oi? Querem algo mais de nós ou podemos já nos despedir nessa sexta-feira à noite? Vou abrir um vinho agora. Eu vou cheirar um olhinho. Não, você tá na base de remedinho aí, se comporte, né? Que nada, menina. É só óleo essencial, tem remédio nenhum, não. Tá Zero certo. remédio. Sabia? Não tem remédio. Você não tá tomando Não nada? tem remédio. Ai, que tudo. Não tô sentindo nada, não preciso tomar nada. Tá certo, exatamente. Muito bom isso, excelente. Pessoal, Aqui quer é fazer algum claro. comentário? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria, né, antes de encerrar, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Queria agradecer a todas as pessoas que vão participar da nossa imersão no final do mês, né? Queria convidá-los para a próxima live da semana que vem. E depois queria convidá-los para vocês acompanhar o resultado dessa imersão, para quem teve oportunidade, para quem pôde ir, né? Para quem esteve com a gente lá, porque vai ter fotos, vai ter depoimentos, vocês vão entender, né? O que eu e a Ana, vocês vão entender, não, vai ficar mais claro, né? O que eu e a Ana viemos aqui esse período falar para vocês, tentar trazer para vocês em relação a esse projeto, que é a coragem de ser você, que inclui tantas coisas, que se baseia em tantas coisas, né, Ana? Então, assim, eu queria de coração agradecer vocês, eu espero ter contribuído de alguma forma. Se eu deixei uma sementinha, né, um grãozinho de mostarda dentro da vida de vocês, já estou muito feliz. Já valeu minha noite, já valeu o tempo que eu fiquei aqui. E agradecer a vocês por esse carinho todo, esse tempo todo que vocês, né, acompanham aí, me acompanham, estão sempre por aqui. Gente, eu não tenho como agradecer. Maravilhoso compartilhar tudo isso com vocês, essa troca. Espero realmente que tenha entrado aqui. Lu! Ai, gente, Lu! Sil, gratidão. Muito, muito feliz em ter vocês aqui com a gente, na live com a gente.
Espero realmente que a coragem de ser você esteja aí, ó. Isso. Assim, vibrando no coração de vocês, assim como está aqui no meu coração, assim como está aqui na minha energia. Espero que esse despertar para essa coragem, para essa conexão da sua alma, se faça presente e que você possa dar esse próximo passo, porque o próximo passo sempre vem, sempre vem. Com certeza. Não É um é? dia de cada vez. Um pé na frente e o outro atrás. Assim, essa força, né? Esse movimento vai levando a gente. É tão bom, muito bom mesmo, muito bom. Muito bom. Respirem toda essa consciência que veio para vocês agora, né? Tomem tudo isso para vocês, Isso. se preencham de tudo isso, olhem para vocês, se amem, acima de tudo, se amem, né? Exatamente. Haja o que houver, eu me amo em primeiro lugar. Gente, coloquem isso como um mantra. Esse mantra vai fazer o coração de vocês vibrarem e o sorriso se abrir quando vocês se olharem no espelho. Seja a sua própria prioridade. Você tem que ser a sua prioridade. Né? Você tem que colocar você sempre como prioridade, em todos os sentidos. Isso. Exatamente. Não é egoísta. Gente, então é isso. Gratidão imensa por mais essa partilha, por mais essa troca. A todos que estiveram aqui, gratidão. Isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Isso, vamos ver se a gente consegue, depois da imersão, marcar sobre o óleo. A gente falar dessa, né? Eu não conheço muito, mas consigo trazer aí a parte do que é da metafísica, né? Do que é o significado do olfato. E aí você entra com essas questões. Eu conheço alguns óleos, mas não muito. Mas a gente atende aos pedidos aí. Tá bom, vamos organizar isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada para você também, Ana. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Tchau.